fechando nossos olhos para assim harmonizarmos o nosso pensamento, colocando Jesus em primeira mão, mas um Jesus vivo, Jesus que veio para nos ensinar e doutrinar pelas leis divinas, ensinando-nos que o amor que nos faz vencer a todos os obstáculos. Queremos agradecer pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em nome de Jesus. Vamos fazer aqui um trabalho dessa noite, que esse trabalho possa trazer harmonia, bem-estar para cada um de nós que aqui está. E que o nosso expositor certamente vem trazer um auxílio, uma novidade, alguma coisa que nos faça crescer e resolver os nossos problemas, mas sempre lembrando de Jesus e dos bons espíritos que nos auxiliam e que eles possam estar conosco aqui dentro e também quando estivermos lá fora. Obrigado, Jesus. Fique conosco hoje e amanhã sempre. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigado. Muito obrigado, irmão. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez, nessa casa que é de todo o nosso coração. E é sempre muito bom estar aqui. Bem-vindo então a todos, homens e mulheres de bem, seres humanos de bem. Esse é o tema que nós vamos tratar na noite de hoje. Nossa reflexão da noite de hoje, vamos refletir o homem de bem. Ele está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede perfeitos, no item 3, o homem de bem. E também nosso trabalho está baseado, inspirado na questão 918 do Livro dos Espíritos, capítulo 12. Nós vamos ver essa maravilha de página quando abrimos o Evangelho, quando nos diz que o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade em sua maior pureza, e se interroga a consciência sobre os seus próprios atos, perguntando a si mesmo se não violou essa lei, se não fez o mal e se fez todo o bem que podia, se fez aos outros aquilo que queria que os outros fizessem por ele. Na questão 918, Kardec vai interrogar os espíritos por que indícios se pode reconhecer um homem, o progresso real dele, que lhe elevará o espírito na hierarquia espírita. E os espíritos respondem: o espírito prova a sua elevação quando todos os atos da sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando antecipadamente compreendem a vida espiritual. Nós sempre gostamos de uma historinha curtinha quando vamos tratar deste tema, muito legal, que eu gosto muito, que ilustra bem isso. Quando um mestre caminhava com seus discípulos pelas margens de um rio, e ele encontrou um escorpião que havia caído no rio e que estava sendo levado pelas águas. Ele ia morrer afogado. O que fez o mestre? Pegou o escorpião, tirou da água e colocou na margem. E quando ele colocou o escorpião na margem, o escorpião lhe pica a mão fortemente. Daí o discípulo olhou para aquilo tudo e falou assim: mas mestre, que loucura é essa? O senhor não sabe que é da natureza do escorpião picar? O mestre virou para o discípulo e falou: você não sabe que é da minha natureza ajudar? Nós somos preparados, meus irmãos,
para sermos de verdade homens de bem, seres humanos de bem. Este caminho que nós vamos fazer hoje através da nossa reflexão, tão rapidamente, é verdade, é um caminho que nós temos percorrido. Ainda estou nesse caminho. Todos nós aqui estamos nesse caminho. Então, meus irmãos, não pensem que eu vou falar do homem de bem, de um lugar, de alguém que já está com todos os sentimentos bem maduros, com tudo bem certinho, bem tranquilo, bem realizado. Por mais que nós tenhamos estudado, refletido, nós continuamos estudando e ainda vamos ver o quanto nos falta para compartilharmos, chegarmos ao verdadeiro homem de bem, no lugar aquele de maior amadurecimento, de maior entendimento, de maior compreensão. Tudo aquilo que aqui dissermos, por favor, de coração, sintam que estamos todos muito juntos nessa busca do verdadeiro homem de bem. Estamos fazendo as tentativas de transformar nossas palavras e reflexões e ações que sejam de verdade concretas e efetivas. Então vamos iniciar nossa reflexão com uma frase que está ali no Evangelho, segundo o Espiritismo, neste capítulo 17, quando se fala dos bons espíritas. E é interessante porque os bons espíritas vêm logo depois do homem de bem. No item 3, Kardec vai colocar o homem de bem. No item 4, ele vai colocar os bons espíritas. E é muito comum que, lendo as informações do homem de bem, nós vamos ficando meio que pequenininhos, meio que nos sentindo devagar até. Vai vendo aquilo tão grandioso, todos aqueles caracteres do homem de bem. E quem de nós, lendo isso, não teve aquele choque de realidade, de perceber quão distante nós estamos dessa realidade, quão distante estamos ainda dos próprios ensinamentos trazidos por Jesus há mais de 2000 anos. Quão distantes estamos, inclusive, daquelas propostas trazidas ainda lá antes, lá na Grécia, por grandes filósofos da antiguidade. Por mais que tenhamos avançado, é verdade, e avançamos muito em certos aspectos, esse grupo, esse campo de entendimento, esse internalizar, como nós falávamos com o nosso irmão, a proposta da vivência, ela é muito difícil, muito complicada, muito desafiador para a grande maioria de nós. Então, quando lemos o homem de bem, nós vamos ficando um pouco desanimados, é verdade, pensando, meu Deus do céu, eu ainda não consigo, é muito difícil tudo isso, é muito distante tudo isso. Então, em seguida, sabiamente, vem Allan Kardec na organização do Evangelho segundo o Espiritismo, e após lermos o homem de bem, ele coloca então os bons espíritas, e nos bons espíritas é que ele vai nos trazer a informação de que, em verdade, aqueles que estão no esforço, aqueles que estão na tentativa, estes são os bons espíritas. Aqueles que não só admiram, aqueles que não só aplaudem, que só acham bonito, mas que tentam vivenciar, que se dedicam, que se esforçam a vivenciar, que caem, é verdade, muitas vezes porque estão caminhando, que tropeçam também muitas vezes porque se esforçam por andar. Esse é o esforço, essa é a tentativa de aplicar. Mas neste campo da tentativa e nesse campo do esforço, nós nos perguntamos:
se nós realmente nos ligamos, se nós realmente nos atentamos para uma das primeiras frases que está no capítulo 17, sobre os bons espíritas, que vamos juntos refletir agora. Bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, o Espiritismo conduz forçosamente a resultados acima expostos. Que resultados são esses? Tudo aquilo que consta no homem de bem. Tudo aquilo que caracteriza o verdadeiro espírita como o verdadeiro cristão, pois que ambos, o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão, são a mesma coisa. Vamos observar que não se fala aqui apenas de compreensão. Não vamos falar ali nesse item apenas de compreensão. Ele vai dizer, os espíritos vão dizer, bem sentido, o Espiritismo conduz aos resultados do homem de bem. Então, quando nós refletimos o homem de bem, diante de tantos desafios, diante de tantas dificuldades, ficamos pensando naquilo que os espíritos podem nos propor, porque assim a gente pensa, do que eles podem fazer por nós, e nós somos pedintes em potenciais. Todavia, o correto é o que nós podemos fazer para que os espíritos nos ajudem, nos amparem na nossa caminhada no mundo e na concretização do homem de bem. O que nós estamos fazendo para conquistar aquilo que solicitamos aos espíritos? Porque muitas vezes pedimos uma coisa aos espíritos, mas nos comportamos de maneira totalmente contrária. Aí não vai rolar. Aí não vai ser legal. Na verdade, eles sempre nos oferecem condições para adquirir, para construir aquilo que nós pedimos. Assim, quando nós pedimos forças, eles nos dão obstáculos. Porque na transposição dos obstáculos é que o espírito adquire força. Quando pedimos sabedoria, surgem os problemas, tantos e diversos. Porque é na resolução dos problemas que nós adquirimos sabedoria. Tudo aquilo que pedimos a Deus, na verdade, na mais pura verdade, Ele não nos dá pronto. Ele dá caminhos, Ele dá meios, Ele dá uma forma de adquirir. Tanto é que é muito comum ouvirmos as pessoas dizerem que querem paciência. Por exemplo, e quando pedimos a paciência, devemos nos lembrar que ganhamos aquelas pessoinhas difíceis, complicadinhas de se conviver, que nos chegam tão lindamente. E como na natureza nada existe ao acaso, tudo deve ser experimentado por nós, seres humanos. E assim o homem de bem vai vivendo com as pessoas, nos seus relacionamentos, e somos instrumentos uns dos outros. E é assim que conseguimos inegavelmente ir agregando valores à própria alma. E dessa maneira que o homem de bem vai vivendo, vai adquirindo valores. Dessa forma, aguardando que essas experiências, todas vividas, vá agregando, vá somando e criando valores. Na resolução dos problemas e dificuldades, é que a vida vai nos transformando, a vida vai nos moldando, e assim nós vamos crescendo, transformando homens brutos e vulgares em espíritos evoluídos, em espíritos adiantados, em espíritos esclarecidos, que saíram da brutalidade
o homem das cavernas, que somos todos nós, nos transformando com o objetivo de chegarmos ao homem de bem. Então tudo o que nos acontece obedece a uma causa justa e um fim nobre. E é assim que as experiências todas vão tomando jeito em nós, vão tomando forma em nós. E aí, seguindo na reflexão, o homem de bem, nós ficamos pensando, mas afinal, o que é nosso? Que ninguém leva, que ninguém subtrai, que nós não perdemos na construção desse homem de bem. Se morrer, leva, se nascer, traz. E Allan Kardec nos oferece uma contribuição espetacular, dizendo e destacando as propriedades do espírito, que são 3: inteligência, vontade e pensamento. E ele nos diz, somente isso pertence naturalmente à criatura humana. Se temos problemas, se queremos mudar a nossa vida, se queremos sair da condição que nós nos encontramos para uma outra desejada, nós temos essas 3 ferramentas para modificarmos a nossa realidade: inteligência, vontade e pensamento. Todo o resto é ilusão. A parte que nos compete é ela que nós temos que tratar. Porque a parte que compete aos espíritos, aos mentores, está tudo muito bem, obrigado. Mas e a nossa parte? E a nossa parte? Aquilo que viemos buscar e fazer aqui. Será que a nossa conduta, o nosso comportamento está de acordo com aquilo que a gente solicita? Senão não vale a pena. Não vale a pena. E o ponto fundamental aqui é: nem Jesus, nem os espíritos de luz, nem os santos, os gurus, os líderes, seja o nome que a gente queira dar, nenhum deles vai fazer aquilo que compete a cada um de nós realizar, ou seja, a todos nós. Jesus não irá questionar aquilo que compete ao discípulo encontrar. Eles não irão fazer aquilo que é para cada um de nós realizar. Por isso nós temos que buscar esse homem de bem. Por isso nosso mestre tão sabiamente nos disse, ajuda-te que o céu te ajudará. Sendo assim, se não fizermos tudo o que podíamos a nosso benefício, nem eles. Então está lá no Evangelho, ajuda-te, que só depois disso, depois dessa situação completada, depois dessa parte concluída, o céu te ajudará. Ora, meus irmãos, se nós estamos aqui solicitando algo aos Espíritos, sem fazermos a nossa parte, também eles não vão fazer. Então, muitas vezes, nós sofremos e ficamos angustiados, e os companheiros espirituais apenas aguardam a nossa adesão, o nosso comprometimento aos valores do bem, para nos encher de bênçãos, como sempre o fazem. E como nós fazemos, eles nos ajudam. E se nós não fizermos, nem eles. Vamos sofrendo e ficamos o tempo todo aguardando. E aí não entendemos muitas vezes a doutrina espírita. Porque, aliás, ainda é uma grande desconhecida para todos nós. Ainda não conseguimos entender que ela veio agregar valores a todos nós. Agregar valores à alma humana. Conduzir o homem à sua felicidade. Conduzir o homem. E nós ainda estamos aqui com aquela ideia de que quando estamos sofrendo, nós estamos pagando. Estamos pagando. O que não é verdade. Nada disso é verdade. Quando estamos sofrendo, na grande maioria das vezes, nós estamos mesmo
é fora do caminho. Nós estamos mesmo fora da rota. Porque não viemos para cá de jeito nenhum, de maneira nenhuma, para sermos castigados. A vida não veio para castigar homem nenhum de nós. Veio para nos ensinar, veio para nos burilar. E a rejeição em aprender, isto sim tem nos causado sofrimento. Então, meus irmãos queridos, a doutrina espírita veio para capacitar o homem, agregar valores à sua alma, veio para orientar o homem qual a maneira de viver, para que cada um resolva os seus problemas. Mais uma vez, observando o nosso mestre, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quer chegar onde eu cheguei? Quer, meu filhão, meu irmão? Quer? Olha, e faz igual. Ele sempre deixou para que cada um de nós construísse a própria realidade. Na reflexão, o homem no mundo, o homem de bem, nas duas, não poderia ficar de fora a questão 909, 909, tão conhecida, quando Kardec pergunta aos espíritos, o homem, vejam, Kardec espetacular, como sempre, o homem poderia, somente com seus esforços, vencer todas as suas más tendências. E o que são as nossas más tendências? Diga-se de passagem. Eu sei que vocês não sabem porque não têm, mas como eu sei, porque eu tenho todas, maledicência, prepotência, todas essas ânsias, né, gente? Todas essas ânsias. Então o homem poderia vencer todas as suas más tendências somente pelos seus esforços? Eles respondem sim. Aquele sim. Sim. E muitas vezes com fracos esforços. Vejam que humilhação. Com fracos esforços. É a vontade que lhes falta. Perceber? Aí eles complementam para nos deixar mais humilhadinho um pouco. Ah, quão poucos entre vós fazem esforços. Pois é. Portanto, observamos o que queremos ser, o que queremos nos tornar, ou seremos eternos pedintes da providência divina. É uma bela reflexão. Mas lembrando, cabe a cada um de nós nos colocar a nossa vontade ao nosso serviço, porque isso é uma das forças da alma. Trazemos agora para a nossa reflexão o pensamento, o homem de bem, a construção dele, e o pensamento, que é o terceiro atributo do Espírito. É através do pensamento que o Espírito inevitavelmente consegue ligar-se às suas condições, às suas realidades espirituais. É pelo pensamento que nós nos ligamos ao bem, e é pelo pensamento que nós nos ligamos ao mal. O pensamento é a antena do Espírito. O Dr. Pedro Baldi, que é espetacular, espírita, nos falou, criou uma expressão fantástica dizendo assim: todo homem é uma usina geradora de bem ou de mal. O vácuo não existe na natureza. O tempo todo nós estamos ligados ao bem, ao mal. Ao bem ou ao mal, o tempo inteiro. Sendo assim, quando temos a mente perturbada, logicamente, tudo é mal. Quando temos a mente ligada às ondas de equilíbrio, tudo é bom. Até o que dá errado, até o que está mal. Não é verdade? A gente sempre brinca com isso. Portanto, dizem-nos os Espíritos, nessas mesmas questões que estamos estudando, que temos que policiar como é que está o nosso pensamento. E o mentor Emmanuel nos diz maravilhosamente, ninguém
se elevará a pleno céu, ser um homem de bem, tendo alojado o inferno no coração. O inferno, ele usou essa expressão. Que inferno é esse que ele está falando para nós? Raiva, ira, depressão, a tristeza, aquela angústia, a decepção da vida, para baixo, pessimismo, contra Deus muitas vezes. Então nós temos que usar do pensamento para nos sintonizarmos, para nos ligarmos a ondas salutares de pensar. Quando acordamos para amanhã, sim, a gente ouve muito isso, gente. É uma brincadeira, mas é verdade. Quando tem gente que acorda e fala assim, hoje eu acordei com o pé esquerdo, nem vem. Nem se deu conta que foi com os dois, né? É porque o pensamento negativo não nos deixa compreender, não nos deixa entender, perceber tudo que está de bom à nossa volta. O pensamento negativo não deixa. E aí, meus irmãos, nós ficamos achando culpados, já perceberam isso? Nós sempre temos que achar um culpado. E ficamos achando culpados, sem perceber que se trata de nós mesmos. Imagina, nós adoramos culpar até os obsessores. Muitas e muitas vezes nós culpamos eles, os coitados. Mas quando olhamos, quando nos conduzimos a nossa vida, como nós estamos o tempo inteiro todo perturbado, criando perturbação, olha, meus irmãos, isso é uma verdade. Os obsessores não estão nos aguentando. Nós estamos muito chatos. Nós estamos cheios de mimimi. É muito mimimi nessa nova era aqui. É muito. Está tudo muito ruim. Reclamamos de tudo. Reclamamos sempre. Tem obsessor que não aguenta mais. Tem obsessor que está vindo sozinho na casa espírita, pedindo para fazer desobsessão para se livrar do obsediado. É verdade. Tanto que nós reclamamos o dia inteiro da vida, da sociedade, do comércio, do trabalho, dos bancos, da dificuldade financeira, da casa espírita e por aí vai. Você acha que nós precisamos de obsessor para ficar mal? Olha, nós fazemos isso sozinho, bem sozinho. Então, gente, nós nos encaminhamos para o fim, lembrando então que a mente humana é essa e é a antena do espírito. Vamos lembrar bem isso. Quando nós estamos ligados ao bem, vibrando no bem, pensando no bem, é bem. Simples assim. E quando estamos pensando, vibrando no mal, na raiva, na revolta, na vingança, é mal. É mal. Bem assim. Vamos então terminar, meus irmãos. Queria terminar com uma mensagenzinha final, dizendo: Jesus veio trazer uma mensagem para o coração de cada um de nós em particular. E nesse sentido, então, o Espiritismo reforça esses conceitos morais do Cristo, acrescentando que para cada um de nós a necessidade básica de vivenciar o amor, que a gente possa vivenciar o amor desde as pequeninas coisas. Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos então ao nosso passe, esperando, né, os nossos irmãozinhos. Isso. Vamos aproveitar para ir nos harmonizando. Vamos nos harmonizar. Sim, sim. Vamos aproveitar que eles vêm vindo e nós irmos nos harmonizando, entrando em contato. Então, meus irmãos, vamos nos colocando numa posição confortável. Se preferir, fechamos os olhos. Nesse momento tão abençoado, em que a espiritualidade aqui presente desde cedo, envolvido que estamos por essas energias
de paz e de equilíbrio. Vamos ao momento do passe espiritual. Deus nosso Pai, Jesus amado Mestre, Senhor de amor infinito, a espiritualidade superior, mentores da nossa casa, aqui se encontram, colocando sobre todos nós tudo aquilo que necessitamos para o nosso refazimento. Elevemos o nosso pensamento a Deus. Não precisamos pensar em nossos problemas, porque Ele também nos conhece. Nesse momento, é derramado sobre todos nós uma chuva de bênçãos, de luz, que nos cobre, que fazem com que fluidificando a nossa água para se tornar o remédio para as dores do corpo e da alma. Muito obrigado, Senhor, por estares entre nós, nos dando as condições necessárias para termos força e vitalidade, a saúde que tanto necessitamos. Ampara-nos, Senhor, hoje e sempre, que assim seja.